Fala galera, tudo bem? Prazer em falar com vocês novamente. Aqui é o Thiago Lima, também conhecido como Tilipa. Sou fundador do projeto da Periferia para Faria Lima. Hoje eu estou muito feliz. Eu sempre converso com vocês e falo que essa vida é uma grande oportunidade de aprendizado, de mentoria. E hoje nós temos o prazer de receber uma das minhas mentoras nessa vida profissional. E eu vou começar lendo aqui um pouquinho da história dela, pessoal. Ela tem mais de 30 anos na indústria de tecnologia. Ela é formada em letras pelo Mackenzie. Isso é novidade para mim, porque eu não sabia. Eu trabalhei com você muito tempo, eu não sabia que você era formada em letras. Pós-graduada, fez MBA pela Business School de São Paulo. Atualmente ela é empreendedora da área ambiental. E fez toda a sua carreira no mercado de tecnologia. Trabalhou como vice-presidente na Qualtrics, que é uma empresa do grupo SAP. Passou também pela Veritas. Trabalhamos junto na Dell, muitas histórias, enfim. E, Lúcia, eu estou muito emocionado de te receber aqui hoje para a gente conversar com essa galera da periferia, para contar a sua história. Obrigado por estar aqui hoje com a gente, Lu. Thiago, quem está emocionada sou eu, né? Que isso, aqui é um papo entre amigos. Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Jamile. Bom dia a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui, queria te agradecer pelo convite. Isso. É uma oportunidade que a gente tem de contar um pouquinho da história e que essa história possa se conectar com as pessoas, possa servir de inspiração, que as pessoas conectem. Eu sei que parte do que a gente vai contar aqui, do que eu vou contar aqui, vai conectar de forma diferente com cada um que assistir esse podcast, e eu estou super feliz, é a primeira vez, então tem um pouquinho de nervosismo. Fica tranquila. Aqui. Mas eu estou feliz porque quando te vi iniciar esse projeto, falei, gente, é tudo aquilo que no meu só estava no papel, eu só escrevia. O Thiago está tendo essa força, essa energia, vamos fazer. Então, estou feliz de me juntar ao projeto e a gente mudar a realidade. Obrigado, Lu. Tentar mudar a realidade desse país, né? Eu sempre falo isso, né? Que o trabalho, eu acredito que é o maior meio social de nós mudarmos uma perspectiva. O trabalho mudou minha vida, né? Mas isso daqui fica para outro episódio. Eu queria chamar minha colega, Thaís, manda um alô aí pra galera. Olá, pessoas! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo, ouvindo esse lindo projeto que está sendo materializado. Eu estou o quê? Estou lisonjeada, eu tô o quê? Em êxtase, em flow, literalmente, de estar aqui com vocês, dessa bancada forte, né, Thiago? Bancada de mulheres, é disso é disso que eu tô falando. Então, eu sou a Thaís Nascimento, sou pós-graduada em gestão de pessoas e tô aqui para bater esse bate-papo e aprender muito com vocês hoje. Fantástico. E hoje também a gente está recebendo uma pessoa mais do que especial. Jamile, dá um oi pra galera. Olá, muito obrigada por essa pessoa mais do que especial. Obrigada, me sinto muito especial, de verdade. Que prazer estar aqui com o Thiago, com a Thaís, com a Lúcia, enfim. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que vocês estão fazendo nesse momento. Na academia, legal, correndo também, tudo bem. Então, eu sou Jamile Barreto, eu sou jornalista, especialista em direitos humanos, diversidade e violência. Eu tenho minha própria empresa que se chama JB Comunicação e Produção. E é um prazer estar aqui com vocês, fazendo parte desse lindo projeto, podendo mentorar jovens, enfim, que vão entrar aí no mercado de trabalho e trazer toda a nossa experiência, né, para os mais novos. Eu não sou tão novinha assim, apesar da minha carinha de novinha, mas... Então, vamos em frente. Muito obrigada pelo convite, Thiago. Que isso, uma honra. Pessoal, não sei se todo mundo já sabe, nós criamos um projeto que chama da Periferia para Faria Lima. E a ideia é nós ajudarmos os jovens de periferia a se qualificar melhor. Hoje, pessoal, só para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 750 mil vagas no mercado de tecnologia e mais de 15 milhões de desempregados. E aí, um dado momento, eu falei assim, tudo bem, eu acredito que eu saí da Vila Medeiros, cheguei na Faria Lima,
mas a gente não está fazendo uma crítica à Faria Lima, mas a gente tem a plena consciência que quem está na Faria Lima pode fazer algo para o pessoal da periferia, né? Então, o sucesso não define se é na Faria Lima, ou é no Tatuapé, ou em Itaquera, enfim, mas eu acredito que através do trabalho com qualificação a gente possa fazer um país muito melhor. Primeira coisa que eu queria deixar aqui para vocês, pessoal, eu sempre vou trazer aqui uma dica de livro. O primeiro que eu trago aqui é Líderes se Servem por Último, do Simon Sinek. Obrigado, Renatão, pela dica. É um livro maravilhoso. Não, Lúcia, para a gente fazer aqui um gancho sobre o Simon, ele fala assim, para você ser líder, você não precisa ser gerente, ser chefe, você pode ser líder, ser um mentor de pessoas, um amigo. Você também acredita nisso? Super acredito. Você não precisa ter um cargo, né? Não, você lá, precisa... de gerente. Eu gosto do mercado de tecnologia. Head of Sales. Não é? E vocês muitas vezes já viram situações onde você está vendo um grupo de crianças e tem aquela criança que está liderando, Perfeito. que está tomando a dianteira. Então, é bastante comum e você começa a liderar a partir do momento que nasce, né? São as situações que você tem e você vai liderando. Você lidera em casa, você lidera na comunidade, com os irmãos. Sempre tem um que lidera na família, né? Igreja. Então, na igreja. Enfim, todas as situações. E não precisa de posição, não. Até porque não é posição que define líder. Se fosse posição que definisse líder... O que você acha, Jamila? Eu sempre brinco com isso. Eu comecei durante a pandemia, não sei como foi para vocês, mas pessoalmente, profissionalmente, foi importante, foi interessante. E aí eu descobri que eu era uma líder desde muito novinha, assim. Inclusive, eu sempre falava que eu não executava, eu só falava como que fazia, né? Então, eu sempre ensinava as pessoas e tinha muito esse lugar. E aí eu também entendi que eu fui oradora de todas as minhas turmas, desde a primeira formatura até a minha pós-graduação, basicamente. E aí você vira e fala, nossa, é muito nesse lugar, né, de como as pessoas te enxergam. E muitas das vezes, as pessoas falavam, não, você que vai ser nossa oradora. Eu falei, mas espera, vocês nem perguntaram. Não, a gente já decidiu aqui. Eu falei, oi, gente! Então, você vê, então, acho que a liderança, ela está muito relacionada exatamente a isso, né? Quem lidera é aquele que ensina, aquele que passa adiante o seu conhecimento, porque conhecimento por conhecimento é só conhecimento. Então, o líder é aquele que ele ensina para o próximo. Ele fala, vai, tá aqui, é isso que eu sei, Perfeito. faça o seu melhor. Eu sempre falo, nada melhor da gente conversar com quem já chegou lá. Né? Se você tem 2 caminhos para seguir, se é pela direita ou para a esquerda, por que eu preciso ir pelo caminho mais espinhoso, né? Então, eu adoro conversar com as pessoas que chegaram lá. Pessoal, esse projeto nasceu com a ideia de nós ajudarmos os jovens de periferia, como a gente já falou. Eu estou assim, em estado de êxtase nos últimos 60 dias. Reunimos mais de 100 pessoas no Brasil e no mundo. Eu fiquei assim, impressionado. Me ligou, Lúcia, vice-presidente de banco nos Estados Unidos. Tiago, tudo bem? Aqui é fulano. Adorei seu projeto, quero fazer parte. Eu saí de periferia, hoje eu sou VP aqui do banco. Como é que eu posso ajudar? E aí eu comecei a falar, caramba, eu acho que eu encontrei um propósito. E aquilo que a gente leu nos livros a vida toda, encontre seu propósito, encontre o trabalho que você ama, que você nunca vai estar trabalhando, você sempre vai estar feliz. E eu tenho trabalhado 16, 17, 18 horas por dia e eu nunca me senti tão feliz. Né? E, enfim, pessoal, deixar um recado aqui para os jovens. Se você tem entre ali 18, 23 anos, vai lá no meu Instagram, Tilipa com TH, _82, tem um formulário de inscrição. Faça a inscrição no programa. A gente fala, programa de mentoria. Pessoal, hoje, para nós que estamos na Faria Lima, que temos acesso, é muito comum a gente falar de um currículo bem feito no LinkedIn, mas o jovem de periferia, às vezes, ainda a internet não chegou, pessoal. Nós temos regiões no Brasil como um todo que não tem zip code, CEP, ele não tem endereço para receber as coisas. Então, o que é uma realidade nos grandes bairros, não é uma realidade da periferia. E um outro dado, pessoal, para a gente iniciar de vez aqui a conversa com a Lúcia, você que nasceu em periferia hoje, infelizmente, você vai viver 23 anos menos do que alguém que nasceu em Pinheiros. Na Faria Lima. Na Faria Lima, no Campo Belo, né? E por quê, né? Essa questão do acesso a uma melhor educação, uma melhor saúde, infraestrutura. Eu estava conversando com o Tomás da Tembice, e ele me falou que uma estação de bicicleta num bairro vira um modal de mobilidade, que aquela bicicleta pode levar a pessoa para uma estação de metrô e levar ela para uma escola melhor, para um centro de saúde melhor. Olha como isso é super importante, tá? Mas começando aqui o nosso papo, Lúcia, eu queria te perguntar, você veio de uma origem muito humilde, né, Lu?
Conta pra gente como é que foi essa jornada até você chegar a essa mulher de sucesso, poderosa. Eu me orgulho muito da minha origem e convivo com essa origem até hoje. Então, apesar de ter mudado a minha vida em tecnologia, eu ainda convivo bastante com a minha origem e me orgulho dela. E, sim, eu nasci na periferia. Quando minha mãe e meu pai, eles eram feirantes. Minha mãe era, na verdade, não tinha nem a barraca na feira, ela era camelô. Quando engravidou de mim e quando nasci não tínhamos nem casa. Então a gente morava numa igreja. A igreja cedeu um espaço para minha família. Eu sou a sétima de uma família de 10. Então você imagina ali 7 filhos ali dentro, né, de um espaço cedido por uma igreja e vivemos uma vida de bastante dificuldade, né, acesso à educação pública, que eu acho que era bem melhor do que é hoje, sim. Pelo menos tinha uma infra melhor. Mas eu vivi essa realidade. E estudei em escola pública até o colégio, aí tive que fazer cursinho. E aí fui para a universidade. Quer dizer, quando eu prestei vestibular, depois de um ano de cursinho, o meu pai não queria, eu passei em letras. Meu pai chegou para mim e eu falei, pai, eu preciso pagar essa matrícula aqui, né? Meu pai falou, mas filha, essa faculdade não vai te levar para lugar nenhum, você não vai ser nada com isso. Uau. Desse jeito. Uau. Eu já curei, essa frase já foi curada na minha alma, e isso eu conto até no capítulo do livro, mas meu pai tinha um sonho que um dos filhos estudasse ou advocacia ou medicina. E naquela época, realmente, era uma geração que valorizava muito os advogados. Um emprego público, né? Passa no Banco do Brasil. Mas, enfim, meu pai não quis pagar minha matrícula, mas eu creio que sempre tem anjos e pessoas bacanas. Os mentores também. Que estão ali para te ajudar. E a empresa que eu trabalhava falou, não, a gente vai pagar a sua matrícula. Pagaram minha matrícula. Eu entrei na faculdade. E ali foi o começo de tudo, porque um pouco antes de eu terminar a faculdade foi quando eu tive minha primeira oportunidade na HP. E ali começava a minha história em tecnologia, em vendas, porque eu entrei para secretariar, eu entrei como secretária executiva, bilíngue, na época era uma posição bacana, né? Você era secretária bilíngue da área de vendas, e ali eu comecei minha trajetória, né? Mas realmente é uma história que você conta, menina da periferia, pegava 4 ônibus por dia, levava marmita, aquela história toda, mas a educação sempre teve ali no centro para mim. Eu sempre acreditei que a educação seria o meu passaporte para os meus sonhos, porque eu sonhava muito. Então, a educação seria esse passaporte. Então, eu não parei ali, né? Depois acho que eu vou falar um pouco disso, mas... Sem spoiler. Sem spoiler. Mas foi esse o meu primeiro passo. Eu sabia que eu tinha que falar inglês, porque eu me vi uma executiva, gente. Vocês acreditam nisso? Eu me vi uma executiva numa empresa. E eu sabia que eu precisava falar inglês. Na época não era tão óbvio essa coisa do inglês. Não era tão óbvio. Você pegou muito no meu pé. Mas, enfim, é isso. Mas olha uma coisa legal que a Lúcia trouxe, Thiago, que as pessoas precisam pensar. 2 coisas. Ela tá falando de 94. Isso. Tua mobilidade urbana não era assim tão boa como é hoje em dia. Eu acho que era só a linha azul do metrô, né? 94. Não exagera. Não, acho que tinha já a linha vermelha. Já tinha todas essas linhas. Mas linha amarela de lá não tinha. Não era nem projeto. Mas aí, tá vendo? Você não precisa entrar na tecnologia direto na tecnologia. Ela entrou como uma secretária executiva. E aí você pode construir sua carreira nos lugares a partir de onde você está. O importante é você conseguir entrar. Então, é vir também deste lugar e compreender que não eu preciso... Você pode fazer na sequência, mas de repente você descobre que não é isso que você quer fazer. E tá tudo bem. Então, entra em algum lugar, faça parte daquele ambiente e vê o que faz sentido para você. Sim. E aí você vai construindo a sua carreira. Experimentando, né? Experimentando. E isso que eu ia te perguntar, assim, Lúcia.
quais foram as principais dificuldades, né? A gente falou aqui sobre locomoção, sobre marmita, que eu passei muito por isso, né? Levar marmitinha dentro da bolsa, marmita virar. Quais foram essas dificuldades para você chegar nesse lugar, né? Então, assim, HP, secretária executiva, eu compartilho dessa mesma experiência. Assim, com você. Foi a minha primeira experiência dentro de uma multinacional, foi como secretária executiva. E eu só consegui essa oportunidade porque eu era a garotinha da recepcionista. E a diretora-geral chegou e ela, tipo, ai, que menina legal, e, tá, e aí me convidou para esse lugar. Então, assim, são as experiências e as oportunidades, né, que você agarra ali na sua vida. Exato. Então, qual que foi, assim, literalmente, as suas dificuldades? Era a locomoção, sabendo que você é de uma origem, né, tão simples também. Eu acho que a primeira dificuldade, obviamente, é a questão financeira. Porque você quer fazer cursos, você quer fazer coisas e... Matrícula, né? Aí essa questão financeira pega bastante. A locomoção, sem dúvida. E porque eu morava na periferia, né? Você, para chegar em locais, você levava 1h30, depois 1h30, umas outra hora para a faculdade. Então, locomoção é um tema que pega. Agora... Depois que eu entrei, e a minha entrada na HP é uma história interessante, porque eu sou uma pessoa de muita fé também. Eu acho que também Deus abriu muitas portas para mim. E a HP foi uma porta que Deus abriu para mim. Porque no dia eu mandava muitos currículos. Então também tem essa coisa que a gente falou. Né? Você tem que fazer algo, manda currículos. E minha mãe... era aquela que pegava no pé. Manda currículo. Eu estava tão cansada de mandar currículo. Quando o pedido para a entrevista veio, eu marquei e não fui. Vocês acreditam? Uau. Vocês já viram alguma empresa voltar a te ligar porque você não foi na entrevista? A HP fez isso comigo. Escuta, você não vai vir mesmo? E ali eu falei, não. E fui, porque... E ali foi o começo, uma empresa maravilhosa. Eu tenho muito orgulho da história que eu fiz ali. E eu acho que também uma coisa que você falou das dificuldades, mas também tem os habilitadores, aquilo que te projetou. Então, ter líderes, ter pessoas que acreditaram em mim. Então, eu tive um líder que é um grande profissional no mercado, que acreditou que eu poderia ser algo além de secretário. Claro que você vai mostrando, né? Mais um mentor. Você vai fazendo um trabalho de excelência, você vai fazendo aquilo que nós estávamos discutindo de soft skills, você vai fazendo, trabalhando com dedicação, trabalhando em time, fazendo coisas além do que lhe é solicitado. E aí alguém viu, puxa, ela tem um potencial e acreditou e falou, vou. E foi a minha primeira promoção para a área de vendas. A gente, às vezes, só precisa de alguém que acredite oportunidade, na gente. né? A oportunidade é isso. Exato. E ele me promoveu e ali eu comecei uma trajetória. Mas toda a minha trajetória, ela é marcada, e esses passos, né? Ela é marcada por líderes que acreditaram no meu potencial. E aí você também entregar, né? Fazer por onde. Total. Né? Não sei se eu te respondi. Vamos lá, então tá bom. Sabemos que você falou sobre a questão da importância de aprender um novo idioma. Ele foi fundamental na sua carreira e até hoje é fundamental, certo? Com certeza. Para você se comunicar, então, enfim. Você é nativo em inglês e também fala espanhol. Que lindo, acho lindo espanhol. Como que você aprendeu inglês, né? Qual foi a sua trajetória? Você chegou a morar fora, Lúcia? Você aprendeu? Não, eu não morei fora. Eu aprendi... Bom, primeiro eu fiz letras. Em letras, eu tinha uma carga de inglês absurda. E eu tinha também... Estudava literatura inglesa, literatura americana. Então, os livros que eu tinha que ler por conta disso. E eu tinha uma aula também muito legal, que era a aula de fonética. Foi a aula que me ajudou a melhorar a pronúncia. A aula que me ajudou a distinguir palavras com sons E você não sabia semelhantes. nada de inglês Nada, até então? zero. Quando você entrou em letras... Zero. Você conhecia o português, era isso? Zero, e sofri por isso. Mas é assim, você tem que meter as caras. Era uma coisa que eu queria. Eu falei, eu vou falar inglês. Eu sonhava ou em ser uma executiva ou em ser tradutora na ONU. Era uma coisa assim.
Era um negócio assim. Pensava grande. Pensava grande. Eu escutei uma frase que é o mesmo esforço, pensar pequeno e pensar grande. Exato, né? então pensemos grande, exato. E eu sonhava isso. E aí, depois disso, terminei a faculdade, eu tinha que melhorar a conversação. Aí eu tive uma professora, mas ali eu já podia pagar, eu já estava na HP, e eu tive uma professora, Andréa D'Angelo. Andréa, muita gratidão por você, mas eu tive uma professora particular, que na época a HP tinha um programa e ela pagava essa aula, que me ensinou tudo e mais um pouco, e meu inglês deu um salto assim, e isso fez a diferença para mim, porque especialmente em tecnologia, mulher, para vocês terem uma ideia, a primeira oportunidade que eu tive secretariando vendas, esse líder me deu essa oportunidade. Existia um produto muito técnico que a HP fazia na época, e tinha uma reunião no Rio de Janeiro, e o vendedor no Rio de Janeiro não falava inglês. Meu chefe falou, estuda, você vai para o Rio de Janeiro ajudá-lo por uma reunião com alguém que falava inglês, e eu tive que estudar aquilo. Eu falei, misericórdia, o que é isso? Eu também fui muito ajudada por 2 engenheiras. Na época era rara, mas tinha 2 engenheiras, são minhas amigas até hoje, Virna e Adriane, e eu tenho muita gratidão por elas. E elas me deram dicas, vai por aqui, vai por ali. E eu fui para essa reunião, mas é aquela oportunidade que te deram. Eu fui lá, fiz a reunião, porque ele era o vendedor, ele que tinha que protagonizar, mas quem falava inglês era eu. Então, eu acho que isso também há oportunidades que você abraça e fala, sim, eu vou. E aí foi minha primeira oportunidade que foi enxergada, e o potencial ali foi. E você foi com revelado. medo. Com medo mesmo. Com muito medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Quem tá com medo, vai com medo. Tá tudo certo. E o espanhol também veio de uma necessidade. Eu fui promovida muito rapidamente quando eu entrei na Symantec para uma posição de vice-presidência na América Latina. Uau. E eu nunca tinha liderado outros países na América Latina. Eu falei, olha, se eu quiser me conectar com a cultura desses países, com as pessoas, e eu sou de conectar com pessoas, eu vou ter que aprender o espanhol. E aí eu também, ali obviamente eu tinha muito mais acesso e condição, e ali eu paguei uma professora particular e a gente deu um gás, eu tinha que levar a marca, que era uma marca nova para esses países, eu tinha que falar com jornalistas, eu era a porta-voz da empresa. E aí eu vou ter que aprender espanhol. O meu inglês é melhor que o meu espanhol. Muito melhor que o meu espanhol. Mas dá pro gasto. Vai bem, vai bem. Mas sabe um negócio? Eu acho muito engraçado e falar para os jovens de periferia. A Lúcia foi lá e se jogou. Ela foi em frente. Eu acho muito engraçado quando a gente vê um americano falando português no Brasil, mesmo falando errado, as pessoas falam, ai, que bonitinho. E eu não sei o que acontece com o brasileiro quando um jovem está aprendendo a falar inglês e ele quer se expressar e as pessoas, nossa, mas falou tudo errado. Você não tem vergonha desse inglês? Você destrói a vida desse jovem e esse menino nunca mais vai se expor. Você concorda comigo, Jamile? Total. Exato. E eu sempre falo às pessoas, eles vêm aqui, eu querer um caipirinha. Ai, e você acha lindo. Máximo, ele fala português. Aí um jovem brasileiro que não teve a oportunidade de morar fora, tá se matando de estudar, e aí você fica fazendo piadinha. Galera, vamos parar de ser tão crítico, meu. Exato. Pega na mão, ajuda. Eu perdi os dados estatísticos no Brasil, acho que é 3, 4% da população que fala inglês fluente, é isso. Né? Por aí, enfim. Então, assim, as pessoas estão tentando. Aí você vai lá e ainda vai fazer um bullying em cima desse menino, dessa menina, e nunca mais ele vai se expor. Aí não sei se vocês concordam, entendeu? E tem que falar muito, eu acho assim, essa questão do... É muito mais fácil um estrangeiro te entender, você falando a língua dele errada, do que você falando o seu idioma, né? Então, acho que é importante, que nem você falou, se joga, vai com medo, como a Lúcia fez, foi com medo mesmo, e vocês vocês acessam o inglês o tempo inteiro, né? Fashion é inglês, tem várias coisas que vocês vão acessando diariamente que é inglês e vocês não estão se ligando. Então, se liga no que vocês têm aí à mão de vocês, e aí depois vocês só vão melhorando e aprimorando isso. Mas vai com medo mesmo. Se joga. Eu costumo falar muito isso, de enfrenta o bicho. Quer dizer, assim, quando eu penso nas minhas filhas, eu pude dar para elas a oportunidade de estudar, de morar fora, de
de ter um inglês fluente. Você falou uma coisa do bullying, eu vou até dar um exemplo que uma das minhas filhas vivenciou. Bom, primeiro exemplo de hoje, eu cheguei na casa, no apartamento que minha filha mora e ela estava fazendo um call lá em inglês fluente. Também é muito bacana você ver que aquele investimento que você fez valeu a pena. Mas a minha filha mais nova, quando fez o intercâmbio também, ela estava lá nos Estados Unidos e tal. E aí ela sofreu bullying com o sotaque. Sim. Não é nem que não falava, com sotaque. E aí ela ligava para mim e falava, mãe, mas tem uma pessoa que tira o sarro do meu sotaque. Eu falei, olha, filha, você pode responder assim, só tem sotaque quem fala 2 línguas. É isso. Ui. Gostei. Você só vai ter sotaque se você fala uma segunda língua. A primeira você não tem sotaque. Então, É isso. Aí já é sobre isso, né? Mas, eu sempre falo para os meus sobrinhos, vai lá aprender inglês e vai metendo as caras, porque eu comecei falando muito errado. Eu falava cada barbaridade, depois eu falei, ai meu Deus, falei isso. Mas é isso. Mas eu acho que assim, como que a gente aprende português? Da mesma forma. Exato. Por que e todo mundo acha bonitinho? Ai, nossa, então por que não é bonito só porque nós somos um pouco mais velhos, estamos aprendendo? Tá tudo bem, gente. Se joga. Eu acho engraçado, né? O Miguel tem 3 anos e meio. Aí ele vai pro judô, ele fala, papai, vamos no ajudô? Bonitinho. Ajudou. Ele gosta de ajudar, hein? Vamos para o ajudô. Mas vai lá, Thaís. Bom, então vamos lá. A gente tá falando com a Lúcia, que é referência quando a gente fala sobre mulheres no ramo de tecnologia. Mas quando a gente pensa no ramo de tecnologias, figuras, referências, quem a gente pensa em figura masculina? Elon Musk, Steve Jobs, né? São alguns nomes aí que quando você fala de tecnologia vem na nossa mente. Larry Ellison, Michael Dell, enfim, majoritariamente homem, né? Homem, né? Então, só pela falta de referência a gente já vê que é um mercado, Excelente ponto. né, decadente, que realmente precisa de mulheres nesse lugar. Sim. E a Silvia Bellio, ela escreveu um livro, que é o livro TI de Salto. O nome é maravilhoso. TI de Salto. A capa também. Cara, é maravilhoso esse livro. Inclusive, dica literária também. isso Mais aqui. uma, né? Mais Mais uma. Onde ela reuniu histórias de mulheres nesse lugar. E a Silvia faz parte desse livro, faz parte, né, dessas mulheres que contam suas histórias lá. Silvia, conta pra gente como que foi esse convite, como foi participar, como você conheceu a Silvia. Sim. Bom, a Silvia tem uma presença forte também no segmento de tecnologia. Ela hoje tem uma revenda, trabalha com marcas, inclusive com a Dell. E a gente se conheceu nesse universo de Dell. E ao primeiro, ela já está no 2º volume desse livro, Que legal. onde ela convida essas mulheres para contarem As suas mulheres do histórias. mercado de tecnologia para contar suas histórias. E aí tem histórias de diferentes gerações. E nesse 2º volume já tem... Bom, primeiro esse 2º volume já recebeu solicitação para ser traduzido para o inglês. Então vai ter o livro na versão em inglês. E ela já começou o 3º volume, então já está convidando mulheres para o 3º volume. O lançamento dele foi há um mês atrás, mais ou menos. Foi muito legal encontrar aquelas mulheres de diferentes gerações e histórias, contando ali um pouquinho de como foi e feliz por estar ali reunida e num projeto tão interessante. Mas o objetivo da Silvia, que eu acho que é muito legal, é inspirar essas mulheres. Porque hoje, até é mais comum, as empresas têm tido muitos programas de inserção de mulheres em tecnologia, e isso eu acho muito legal, porque isso encoraja mulheres. É importante. E mais do que isso, essas mulheres, essas meninas, verem que, primeiro, é possível, sendo mulher, você ser bem-sucedida em tecnologia. E é aí que as histórias de outras mulheres conectam. E cada uma tem uma história, tem história de dor, de suor, de lágrimas, mas tem também exemplos muito legais, situações muito legais que trouxeram a gente até aqui. E nessa versão do volume 2, tinham acho que 2 ou 3 mulheres da minha geração. Porque quando eu conto a minha história, tinha pouquíssimo, contava assim nos dedos das mãos, assim, das 2 mãos. Você faz parte do volume 1. Eu tô no 2, no volume 2. Mas são poucas as mulheres da minha geração.
né? Eu entrei em tecnologia ali 95, 94, 95. Então, pouquíssimas mulheres, né? Você não tinha nenhuma mulher líder em tecnologia, nenhuma, zero. Depois de um tempo, no meu departamento, havia 2 engenheiras, que eu falei delas, a Adriana e a Virna, estão em tecnologia até hoje, são bem-sucedidas, mas era muito pouco. Então, você vencer nesse mercado, no mercado sem referência, masculino, e que tinha preconceito com mulheres, não foi uma tarefa fácil, mas... Tem até hoje, Se né? fosse fácil... Tem até hoje. Tem. Mas se fosse fácil, não estávamos ali, né, para vencer isso. Né? E acho que a minha história familiar contribuiu muito para vencer nesse universo, porque meu pai era muito machista. Meu pai foi criado assim, então ele... Perfeito. Ele Não é que ele é uma má pessoa, foi a cultura dele cultura, da época, né? Eu tenho um amigo, David Marks, que fala uma vítima produzindo outras vítimas. Então, essa coisa de você propagar... Reproduzir, né? E ele era muito machista. Nós éramos 7 mulheres, 3 homens. Né? Aí já tinha aquela coisa, o núcleo feminino. E meu pai defendia muito essa coisa dos homens. Bom, isso é tema já resolvido na minha cabeça, e nos meus irmãos, das minhas irmãs. Mas fato essa convivência... me preparou, me deu muita resiliência quando eu entrei no mercado. Me deu casca. Então... E é isso, assim, a gente vê que hoje em dia, principalmente os jovens de hoje em dia, né? Cara, é importante você criar essa casca. Saber que o mercado não é essa mil maravilhas, né? Não é tudo bonitão, não. Cara, é isso, assim. Você vai encontrar dificuldade, você vai ouvir vários nãos e esteja preparado para isso. Um ponto que eu queria... A gente vai receber o Luciano Santos. O Luciano faz um trabalho muito legal. E ele fala muito da dificuldade, por exemplo, da mulher engravidar. E aí esse cara é chefe, né? A gente não pode falar que é um líder. Poxa, como assim você engravidou? Você não combinou na entrevista isso comigo. Você nasceu de onde, querido? Enfim, né? A gente vai receber o Luciano aqui. Para não chorar. Então, assim, é muito difícil mesmo essa questão do universo feminino, Lúcia. E eu queria voltar aqui num ponto. Você contou da sua origem humilde, enfim, morou na igreja. Nossa, eu não sabia dessas coisas, pessoal. Trabalhei muitos anos com a Lúcia. Eu era inside sales da Lúcia. A Lúcia era nossa executiva de vendas, né? A pessoa que estava no campo, conversando com os clientes. Cuidava muito da parte do back-office. Fico muito emocionado de saber essas coisas, Lu. Como é que foi a transição para a Dell? Como é que você chegou na Dell? Porque a Dell, eu lembro, estava chegando... A Dell chegou no Brasil em 99, né? Era uma empresa muito jovem. Como é que foi a sua inserção ali na Dell? A mudança da HP para a Dell? Como é que foi isso? É muito legal você perguntar isso. A HP estava no momento de... adquiriu a Compaq. E eu engravidei da Júlia, minha segunda filha. Nesse período de licença maternidade, quando eu tive a Júlia em maio, foi quando as 2 empresas se juntaram. Foi um merge muito complicado, de 2 empresas do mesmo tamanho. E durante a minha licença, eles fizeram cortes ali, né? Era 50% de um lado e 50% para o outro. Com muito sofrimento, o meu líder na HP, eu estava também ausente, ele me escolheu para ser uma das pessoas, mas eu não o culpo, não. Ele tinha uma escolha de Sofia, tinha gente muito boa, eu era do time de telecom. E foi muito bom para mim, porque o programa também era muito bom financeiramente, então você recebia um pacote. Para sair, né? Então foi muito bom, mas ali eu saí da HP, mas já no finalzinho da minha licença maternidade, eu já estava contratada pela Dell. Uau! Porque na época eu fiz entrevistas, a Dell não estava conseguindo achar esse account manager, e ali eu e o Tomé fomos os 2 escolhidos, depois de muitas tentativas. O presidente era um presidente americano, mas quem me apoiou muito foi a Rúbia, então foi uma líder mulher. Ali eu ia responder para ela. Ela falou, olha, por mim é você, mas você tem que passar por essas figuras. A Rúbia que está na Claudera hoje. Isso. Rúbia, queremos você aqui. Rúbia, gratidão. A Rúbia é maravilhosa. E eu me recordo muito de uma pergunta que eu fiz para ela. Rúbia, eu tô com a minha filha com 4 meses. E eu fui muito transparente. Olha, eu quero trabalhar, uma oportunidade muito bacana, mas
eu quero também ser transparente. Ela está com 4 meses. Lúcia, você provou competência. O fato da sua filha estar com 4 meses, pra gente não tem problema. A gente quer você, a gente te escolheu. Então, eu achei uma atitude muito legal da Ruby. E ela não tinha filhos, então, normalmente, mães têm mais essa sensibilidade, mas a Ruby teve essa sensibilidade e me contratou. E eu tenho certeza que essa reação não seria de 100% dos líderes. Perfeito. Mas o meu papel era falar, essa é a situação que eu tô de vida, e ela ali acreditou. Então, a minha transição foi legal, porque uma empresa que acreditou, apostou em mim naquele momento. E foi muito legal entrar na Dell, uma empresa que naquele momento estava começando, e crescer com a empresa. É muito legal, né? Foi uma jornada. Eu tenho muita gratidão. Eu também. Um abraço, por essa Raimundo, escola. Raimundo. Diegão, Luiz. Quero conhecer a Rúbia, gente. A Rúbia é Quero ser maravilhosa. amiga da Rúbia. A Porque, Rúbia é olha, legal. A Rúbia Por mais foi top. Rúbias nesse Brasil. por favor. Mais Lúcias, Rúbia. Mais Mas, Lúcia. Jamile, o que você acha disso? Dessa dificuldade da mulher? Porque eu tô entendendo aqui, graças a Deus, a Rúbia estava ali, teve essa empatia, ela é mulher, ela sabe o que acontece, a gente discute muito essa questão. Hoje no Brasil, nós, não sei se você concorda, Thaís, a gente virou especialista de tudo, né? Enfim, né? Todo mundo sabe tudo, mas assim, é muito diferente você se colocar no lugar da mulher, da mãe, enfim, né? Eu tenho um amigo que fala, você é pai quando nasce, a mulher, ela é mãe desde o primeiro dia. E a gente, nós como homem, a gente nunca vai saber dessas coisas, né? Enfim, o que você acha, Jamile? Jamile, conta um pouco mais, assim, Jamile, do trabalho que você faz também, eu acho que é importante, do trabalho das mulheres no Brasil, dessa questão de equidade racial. Como é que você enxerga essa questão da Lúcia para a gente repensar esses preconceitos, né? Como a Lúcia falou, o pai dela, você acha que o pai da Lúcia era um cara... Não, mas ele viveu nessa cultura, entendeu? Acho que tem muitas coisas aqui. Inclusive, eu descobri que a Rúbia, nós fazemos parte do grupo Mulheres do Brasil, muito legal. Ela é mentora lá também, enfim. Lúcia. E foi bem legal saber disso. Ela falou, te Você falou conheço. a Rúbia? Você falou a Rúbia. A Lúcia. A Rúbia eu não É que eu sei. quero ser amiga da Rúbia, gente. A Lúcia. E eu tava escutando aqui a história da Lúcia, é muito interessante, né? Toda essa trajetória dela e como ela fez. A questão da mulher, aí eu posso falar também, inclusive, assim, a mulher preta, enfim, a mulher no geral, mas obviamente as mulheres pretas, elas têm um pouco mais de menos inserção no mercado de trabalho. Isso é fato. Isso é um fato. Triste. Isso é um fato. É estatístico, exatamente. Então, assim, na pandemia, quem perdeu mais emprego? Mulheres pretas. Então, isso é a base da sociedade, né? Por isso que a Angela Davis fala, quando uma mulher preta se movimenta, toda a sociedade se movimenta exatamente por isso, por ser a base da sociedade. Então, tem essa questão. Então, você pediu para falar um pouquinho do meu trabalho. Então, eu sou jornalista, já falei, especialista em direitos humanos, diversidade e violência. E eu faço muitos trabalhos relacionados a isso, sobre a questão do letramento racial, a importância do letramento racial. E eu falo muito que o letramento racial é um estilo de vida. Né? Nós precisamos desconstruir tudo que a gente aprendeu, que você até comentou do pai dela, essa questão do machismo. Ele é estrutural, ele é estruturante, e nós não podemos mais aceitar que seja assim. Acho que a única forma da gente mudar é começar a transformar e começar a falar de uma forma diferente. Então, até que você falou, ainda não sou mãe, a Lúcia já é mãe. Sou mãe. Também é mãe. De uma pequenininha de 10 anos. Pois é. E aí, então, quando você pensa assim, o pai... Não é que vocês se tornam pais quando eles nascem, não. Você também já é pai a partir do momento que aquela criança foi gerada. Você está ali, você pode não estar sentindo as dores, a transformação no seu corpo, nada disso. Então, acho que muito melhor seria vocês, homens, nessa questão, falarem de uma outra forma. Sim, eu sou pai. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro Apesar dia. de não sentir. Exato, é você pode não estar sentindo fisicamente, Perfeito. mas isso já interferiu na sua vida, você já vai começar a pensar, não, pera, eu preciso levar minha esposa no pré-natal, eu preciso fazer não sei o quê, eu preciso comprar... Então, você já também se tornou pai, né? Então, acho que é muito mais até uma forma de vocês mudarem a forma como vocês falam a respeito disso do que necessariamente o que é. E a mesma questão relacionada à diversidade, letramento racial, então... Vamos parar de utilizar palavras que não cabem mais, posturas que não fazem mais sentido. Essa questão da mulher no mercado de trabalho, eu falo por mim. Então, assim, eu posso ter quantas especializações eu quiser. Não sei se vocês assistiram Dois Estranhos aqui. Ainda não. Não? Mais uma dica. Ok. É um filme que ganhou o Oscar, inclusive tem 30 minutos no Netflix. Dois Estranhos. Vou deixar na descrição aí do vídeo. É quase um spoiler, mas assim... Independentemente o que ele diz nesse Dois Estranhos, independentemente de que uma pessoa preta faça,
o resultado sempre vai ser o mesmo, no final. Lá no Google, nós temos o Afro Googlers. Conheço. E uma iniciativa maravilhosa. E eu fiquei espantado que as mulheres que fazem parte falaram assim, Thiago, eu tenho que ler 10 livros a mais com a mulher branca. Exato. Eu tenho que estar sempre atualizado, porque eu sempre vou escutar, você trabalha aqui, por que você entrou na cota? Porque agora o mercado tem essa tendência, né? E eu fico imaginando você ficar carregando isso nas suas costas, né? Você está aqui porque você é mulher ou porque você é preta, enfim. Isso é gente fraca, gente. Enfim, né? Que fala isso. Mas pensa assim, nós já vivemos estruturalmente de uma forma... Eu até queria voltar na questão da Lúcia, porque assim, a carreira que ela trouxe, a forma como ela conseguiu, mesmo vindo de uma questão socioeconômica muito desfavorável, o que os pais dela fizeram, tudo, mas ela teve pessoas, mentores e líderes que fizeram muito sentido, falaram, vai lá, é isso aí, vai lá. Só que aí, até isso na vida de uma criança ou de um jovem preto é diferente. Não sei se você já viu, Thiago, uma pesquisa que crianças pretas, quando elas entram na primeira infância, elas recebem menos carinho das professoras que uma criança branca. Nossa, é muito triste, porque o pessoal fala, Thiago, como é que você é a expressão do projeto? E mais uma dica, tá na minha palestra, é o filme do Ben Carson, aquele médico que faz a cirurgia siameses. Mãos talentosas em português. É um filme, eu recomendo, pessoal, maravilhoso. E aquilo ali... E um outro filme também que machucou muito é o Jason Owen. Ele ganha a medalha na frente do Hitler. Ele chega nos Estados Unidos, ele é obrigado a entrar pela porta dos fundos no evento que ele seria homenageado. Ele acaba de ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas contra a Alemanha nazista. E no evento ele tem que entrar pela porta dos fundos. E a gente não está falando que isso aconteceu há 400 anos atrás. Não. Isso aconteceu ontem. Né? Então, eu acho que... Eu adoro conversar com a Jamile, Lúcia, porque ela sempre traz uma perspectiva, como ela é envolvida nessa agenda. A gente tem muito que aprender. Muito. E eu falo todo santo dia. Quando eu fui trabalhar no Google, foi maravilhoso, porque eu tinha um chefe que chamava Fábio Andreotti. Abraço, Fabião. Ele falou assim, Thiago, você vai mudar como ser humano aqui. Coisas que você fazia anteriormente, você não vai fazer mais. Você vai tomar uma atenção especial. Porque essa questão da diversidade, lá no Google, nós temos produtos para todas as pessoas. Por isso que a gente fala da questão de diversidade. Eu não sei como é que eu vou bater uma foto, talvez um homem branco possa ter uma definição, uma mulher negra pode ter outra. Se eu tenho na minha área de engenharia a diversidade, a gente consegue identificar esses erros rapidamente. Por isso que a questão da diversidade é super importante. Por isso que eu sinto muito orgulho de ter a Jamile, ter a Thaís, a Lúcia aqui no projeto, porque nós não sabemos toda a verdade. E a gente, na hora que a gente está discutindo aqui no projeto, a Jamile, opa, peraí, não, isso daqui vocês têm que revisar. Não é maldade nossa, enfim, a gente está sendo educado. Eu acho que essa é uma pauta extremamente relevante para a gente pensar, viu, pessoal? Demais, a gente tem muito que aprender e, se possível, compartilhar aquilo que a gente sabe. Né? De acordo com a andragogia, o adulto aprende praticando aquilo que ele aprendeu, transferindo a aprendizagem, compartilhando. Né? Então, é isso que a gente está tentando fazer aqui. E aí, trazendo esse gancho aqui de aprendizagem, Lúcia, conta pra gente, para esses jovens que estão escutando, assistindo a gente aqui, como que a gente pode ajudar a Lúcia do começo? As Lúcias do começo, as Lúcias que estão iniciando, né? Nesse mercado que a gente tem consciência que é predominante masculino. Então, como que elas podem furar essa bolha? Como é que elas podem quebrar a regra? Quebrar a regra. Só uma coisa, eu gosto não de falar, ele não é masculino, ele foi masculinizado. Foi masculinizado. Porque não é um lugar só para homem, ele é um lugar para qualquer Perfeito. um. Então, não é masculino, ele foi masculinizado. Então, é um espaço masculinizado e não masculino. E agora é de todo mundo. Agora é nosso. Eu acho essa pergunta sensacional. De verdade, né? Porque olhando para trás, né? São tantas as coisas que me faltaram. E quando eu olho para aquilo que me faltou, talvez o que me faltou não falte hoje. Como é que eu vou posicionar isso para você? Por exemplo, eu não tinha aconselhamento, eu não tinha coaching, eu não tinha fonte de informação que tem hoje. Eu não tinha direcionamento. A internet não era assim, não, né? Não tinha nem tinha internet. Aquela internet era aquela dos Não caras, existia. A internet meia-noite. chegou em 96 para as casas. Existia. Eu ia muito com o fluxo. E por ser filha de pais que não tinham também estudo,
dificilmente eles sabiam aconselhar, vai para aqui ou vai para lá. A única coisa que eles sabiam é que era o estudo que ia me levar para algum lugar. Mas eu não tinha, assim, Então, assim, eu acho que uma forma de ajudar as Lúcias de ontem, ou a Lúcia de hoje, a menina da periferia hoje, primeiro, proporcionar isso que o projeto está proporcionando, que é a proximidade, a empatia, não assumir que ela sabe a direção que vai tomar, não assumir que ela tem todo o aconselhamento necessário. Recentemente, numa dos mentorados, a gente vai falando algumas coisas, ele falou assim, só na primeira conversa com você já foi tão esclarecedor para mim. Às vezes a gente que já chegou lá, né, não tem noção do quanto 30 minutos do nosso tempo impacta, dá luz para aquele jovem que ele não sabe para onde ir. Ele não sabe se ele faz um curso A, um curso B, ou se ele... Qual livro lê? Que livro lê, ou se ele sai da empresa que ele já abriu um espaço e conseguiu entrar. Em 6 meses ele já pula para outro. Algumas coisas que você, pela experiência, 30 minutos de conversa, essa pessoa vai ouvir, vai te escutar e a tua experiência vai contar. Então, proximidade, empatia. Eu acho que também o fato de eu ter vindo dessa realidade, querendo ou não, conecta, mas isso não impede que pessoas que vieram de uma história diferente possam contribuir. Aliás, eu diria para todos os meus amigos que eu sei quem são e que vieram de uma realidade diferente, abracem esse projeto e que estão lá, né, pessoas que hoje são presidentes de empresas, não esqueçam desses jovens. Então, o conselho que eu dou, você que chegou lá, não esqueça desse jovem. Você que não chegou lá ainda, mas já pulou etapas, também não esqueça desse jovem. Procure projetos para apoiar. Tenha um espaço na sua agenda para falar com essas pessoas. Porque não é... a gente falou aqui, né, que eu também mentorio ainda, estou no programa de aceleradoras do Mulheres do Brasil, né, mentoreando meninas pretas ali. Não é só nesses programas que você pode ajudar. Às vezes, outras meninas da comunidade, da igreja, do bairro que eu nasci. Puxa, Lúcia, minha mãe chega, sabe a filha da Joaninha lá, da Vila Iório que você morava? Então, ela está precisando de uma ajuda. Sabe sua prima que mora lá em Santos? E aí você dá põe na sua agenda esse tempo. Eu estava numa maior correria na Veritas e eu abri a minha agenda. Aliás, tem prioridade na minha agenda. Quem precisar da minha ajuda, nesse sentido. Porque se eu puder mudar a realidade com 30 minutos, mudar o pensamento, dar luz, então eu acho que é isso. E se a gente puder, porque além da contribuição financeira, de coisas que a gente pode fazer por já ter chegado lá, eu não estou nem falando disso, que isso é legal, né? Uhum. E super importante, mas doar seu tempo, seu conhecimento para essas pessoas faz muita diferença. O tempo é a moeda mais cara que se existe. E a atenção, né? A atenção. Só uma coisa, Lúcia, eu queria te perguntar. A questão é assim, dá atenção para o jovem. As pessoas, eu vejo assim, então a gente cuida muito daquele bebezinho, né? Aí ele se torna ali um pré-adolescente. E quando ele está na fase mais difícil, que é a adolescência, todo mundo fala, deixa ele quer ficar quieto no canto dele. Não. Ele quer ser escutado, na verdade. Eu sou a pessoa que mais amo conversar com jovem. Eles são as pessoas mais gente boas que existem na face da Terra, porque eles amam conversar. Você já foi adolescente. Então, o que você diria, inclusive, para esses seus amigos, mentores, né? Uma vez você trouxe, também vai lá e apoia. Então, assim, como que eles podem fazer isso, né? De que, você até disse um pouquinho dessa responsabilidade de ouvir o afeto, mas, assim... Você já foi jovem, então como que eles podem fazer, de que maneira? Falar um pouquinho mais para eles assim, que maneira que vocês podem fazer isso, né? Pode ser sua prima, seu vizinho, mas como? Como acolher esse jovem com tanto carinho, tanto respeito e tanta empatia? Primeiro, assim, tá bombando de projetos. Então, acho que uma forma fácil para essas pessoas que querem apoiar, deixa eu buscar um projeto para ajudar. Então, não dá para dizer que eu ainda estou conectada com a periferia, porque minha mãe ainda mora na periferia, meus irmãos, enfim, eu estou conectada, né?
Então, frequento uma igreja na periferia. Legal. Então, ainda estou bastante conectada com isso e tenho essa oportunidade. Mas, às vezes, pessoas de nível social mais alto não têm essa oportunidade. Mas está bombando de programas. Então, o que eu diria? Busque esses programas, abra sua agenda para isso. Disputar a agenda desse executivo, eu sei, não é fácil. E eu falava para minha secretária, olha, tem 2 coisas que têm prioridade na minha agenda. 2 não era mais que 2, mas o cliente, Claro. ele tinha prioridade sobre o meu chefe, sobre reuniões Eu internas. gosto do customer first. Então ele Customer tinha. obsession. Bonito essas frases em inglês, né? É só o cliente em primeiro lugar, ele que paga o seu salário. É só isso, pessoal. Só isso. A minha família, né? E as pessoas que precisam. Então, assim, quando eu estive na Veritas, a minha secretária já sabia. Tinha um rapazinho que eu ajudava da periferia. Eu não me lembro se era toda terça, toda quarta. Um dia na semana, eu dedicava das 18 às 19 horas um tempo para esse jovem, para falar com ele. Ele era perdido, tadinho. Não sabia para onde ir. E aí foram várias conversas. Então, abre essa agenda. Eu acho que conectar com esse jovem ouve com a mente aberta. Você já foi adolescente. É só você voltar lá atrás, como você era. Eu acho que os jovens, eles me dão tanta energia. Eu tenho tanta energia quando falo com jovens. Então, eu tenho muitos sobrinhos, né? Adolescentes. Eles se fecham um pouco. Então, às vezes é difícil arrancar alguma coisa. Mas, quando eles começam a falar... Não é divertido? É muito divertido. Jovem é tudo de bom, jovem. Jovens. É isso aí. Aproveitando, Lúcia, já que você comentou, quero falar aqui com os empresários do Brasil. Isso. Se você quiser apoiar esse projeto, você manda um e-mail para mim, Thiago, com th, @ periferiaparafarialima.org. Se você não tiver tempo, ajude esse projeto aqui, a gente fazer acontecer novamente. Tem muitas vagas no mercado de tecnologia, não só de tecnologia. Esse daqui é um programa educacional. A gente fala muito da questão de mentoria. Vou contar uma história para vocês, Lúcia. A gente estava conversando com uma menina, moradora de favela do Rio de Janeiro, e ela estuda na UFRJ. Eu falei para ela, em breve, você tem que estar desse lado da mesa. E ela falou, nossa, Thiago, mas eu vou para a universidade, o pessoal olha para mim como se eu fosse um estranho. Mas como assim? Você mora em comunidade, estuda aqui no UFRJ. E ela se sente muito acolhida aqui no projeto, porque nós entendemos essa realidade. E aí eu queria fazer um complemento assim. Isso é um preconceito, sério, Jamile? Total. Você sofreu preconceito, Lúcia, na sua carreira? O que você pode contar pra gente? E até falar para essa menina da UFRJ. Preconceito foi a minha trajetória. O que você pode falar para ela não desanimar, não abaixar a cabeça, continuar tendo força, enfim? Preconceito, eu sofri muito. Mas ele foi meu combustível. E eu não estou dizendo que para todo mundo é combustível. Perfeito. E a gente tem que entender. Mas você usou essa dor como energia, né? Eu usei essa dor como energia. Mas teve uma outra coisa que eu não consegui transformar em energia, que eu vivi, que foi o assédio. Depois a gente fala um pouco disso, mas eu quero falar do preconceito. Então, quando eu disse que a convivência familiar me preparou um pouco, me deu casca, foi nesse quesito. Meu pai era machista, tudo para os homens têm carro, as mulheres, não, vocês estão em casa, não sei o quê. Então, isso me deu casca pro preconceito. Eu vivi muitas situações e cada um vive as situações de forma diferente. Tem reflexos de forma diferente. Eu não tenho uma visão assim, porque fulano é doidinho, não é doidinho. Cada um sabe a delícia e a dor de ser quem é. Então, a gente também tem que acolher se para uns o preconceito dói mais, a pessoa paralisa. Para mim, foi o assédio que me paralisou. Mas como assim, Lúcia? Eu, vice-presidente de uma multinacional americana, sofri um assédio tão covarde de uma pessoa que até repetiu recentemente, soube que ela repetiu o modus operandi, um chefe americano, voltou a repetir a forma, mas foi tão covarde, mas aquilo me paralisou. Eu adoeci, paralisei realmente. Eu não soube me defender, eu não soube agir, e ali eu saí daquela empresa. Mas, obviamente, eu denunciei, aí você espera que as empresas elas tenham ação, nem sempre vão ter. Então, assim,
Primeiro, prepare-se para... Isso é uma violência, né, Se Jamile? você tiver alguém para compartilhar, para te ajudar, eu acho que é bom. Se a empresa que você está, ela tiver programas, eu nunca tive, assim, por mais que os programas nas empresas dizem que não há retaliação, e eu tive retaliação, eu vivi retaliações. Você criou um problema, né? Eu vivi retaliações, mas isso não pode ser um impedimento para você fazer o que é certo fazer. Perfeito. Denunciar, tentar resolver. Eu acho que também tem formas, você tenta resolver, você conversa, você diz, mas às vezes você não vai conseguir resolver e você tem que usar os caminhos que cada empresa... Você sabe qual é a dificuldade que eu escuto hoje no programa de mentoria? Tiago, mas eu dependo desse emprego. Então, como é que... Denuncio algo do qual eu dependo. Porque você fica com... Vou perder o emprego. Eu vou virar alvo na empresa, enfim. E esse é um problema. E hoje, né, todo mundo fala, mas, poxa, agora tudo é mimimi, né, Jamile? Mimimi. Quando não dói em você, é mimimi. Entendeu? E aí as pessoas ficam muito preocupadas. Vai subir um vídeo aí, pessoal, em breve no canal, de uma pessoa que trabalha na nossa casa em Ubatuba. As pessoas não davam água para ela. Entendeu? Então, assim, nós temos ainda uma cultura de senzala casa grande, né, Jamile? Muito grande. Né? Enfim, mas eu entendo também essa preocupação de como é que eu saio disso, né? Como é que eu me revolto contra isso, né? Eu entendo isso, vou perder esse trabalho nessa multinacional, ou não precisa ser multinacional, não. Sim. Qualquer trabalho, Ou como o caso da Maria, esse dinheiro na casa que eu recebo é importante, eu não posso perder. Sim. Entendeu? Então, assim, mas como é que eu equilibro, né? Como é que vocês pensam isso? Eu acho que vai ter momentos que isso acontece mesmo. Se você conseguir pedir ajuda para alguém... Faça terapia. Faz terapia, é muito bom, para te fortalecer, para você tomar uma decisão. Mas se você precisa daquele trabalho, isso é muito comum, e você não está conseguindo se desvencilhar, busca uma outra posição, uma outra liderança... Perfeito. Busca planejadamente sair daquele lugar. Da empresa. Porque se não sai amanhã, né? Mas faça um plano de saída desse ambiente tóxico. Porque às vezes é um líder. Não é a empresa. Não é a empresa. É verdade, concordo. São líderes. E tem muitos, gente. E não é só líder homem, não. Tem líder mulher tóxico, altamente tóxico. Tem, mas aí eu acho que é importante essa questão do assédio especificamente, que também existe assédio moral, enfim, todos os tipos de assédio que a gente pode falar. Mas eu acho que é importante, normalmente, majoritariamente, são homens que praticam algum tipo de assédio contra mulheres. Exato. E aí o papel dos outros homens dentro dessa instituição de falar, oi, amigo, não, Tá errado. Tá errado. Então, nós precisamos ter, assim como na questão racial, nós precisamos ter pessoas não negras aliadas conosco, mulheres dentro de empresa precisam ter homens que são aliados com elas também. Perfeito. Em relação a isso. Então, é importante que vocês... percebeu? A Lúcia era uma mulher super assim, de repente, perto daquele seu colega ali, seu par, ela fica meio assim, vai lá, troca uma ideia com ela, vê o que está acontecendo. Né? Porque se você encostar ele na parede, ele não vai fazer nada. Sabe um dado interessante? Eu adoro fazer o paralelo com o futebol, né, pessoal? É ótimo. E Vitor, não fica bravo comigo, mas o Vitor Pereira, o técnico do Corinthians, ele deu uma entrevista. Ele falou, você tem medo de perder emprego? Ele falou, você viu quanto eu tenho lá no banco? Tal. Ele pediu desculpa. E eu falei, caramba, Vitor, é o time do povo, não é isso. E sabe o que me assustou? Foi os comentários da audiência. Meu sonho é falar isso pro meu chefe. Eu falei, caraca, o sonho do cara é de oprimido ser opressor. E eu comecei a ficar muito preocupado. Por isso, quando eu converso com os meus amigos, eu falo assim, minha filha tem o cabelo cacheado e ela sofre bullying na escola. Com 4, 5 anos eu falo, mas como é que uma criança de 4, 5 anos já tem preconceito? Porque vem da raiz familiar, né? Né, Jamile? Então, assim, como é que a gente quebra isso? É muito delicado o que a gente está discutindo hoje. Eu não queria entrar nessas questões. Não é que eu não queria, a gente tem que entrar nessas questões. Precisa. Mas entendeu? assim, ó... Mas assim, é muito difícil. E eu falei para eles, para esse casal de amigos, vamos lutar. Eles, mas a gente não consegue. Eu falei, eu vou pegar um avião e vou ir. Eu vou lá na escola. Porque se vocês não conseguem... Não vai fazer isso. Eu não aceito isso. Chega. Entendeu? Então, assim, o brasileiro tem esse DNA do Senzala e Casagrande. Eu estava conversando com o pessoal em Ubatuba, Lúcia,
E o pessoal fala, você tá vendo esses barcos aí de milionários? O marinheiro não pode usar o banheiro do patrão. Ele tem que pular no mar e na praia. Esse é o Brasil. Entendeu? Então, se nós queremos evoluir como sociedade, pessoal, essas pautas têm que ser discutidas cada vez mais. Olha, eu acho que uma outra dica aí de documentário pra vocês assistirem é Olhos Azuis, tá? É de uma psicóloga norte-americana. E um spoiler desse Olhos Azuis, ela fala em um determinado momento do experimento que ela fez, foi alguém aqui dentro dessa sala, eram só pessoas brancas, acho que tinha algumas pessoas negras, alguém aqui dentro dessa sala quer ser tratado como uma pessoa preta é tratada nessa sociedade? Ninguém levantou a mão. Aí ela diz, então por que vocês continuam tratando essas pessoas dessa forma? Então, a mesma coisa. O que acontece? Os pais dessas crianças que têm a minha idade, sei lá, 39 anos, essas crianças com 4, essas crianças foram adoecidas e elas foram ensinadas a serem racistas. E eles estão reproduzindo e ensinando seus filhos a serem racistas. Então, uma coisa que o movimento negro fala muito, ensina seu filho a não ser racista, porque nós estamos ensinando nossos filhos a se defenderem. Então, a questão é, ninguém quer guerrear, ninguém quer briga, mas se precisar, agora eles sabem como se defender. Então, acho que vai ser muito mais fácil esse trabalho, mais uma vez, as pessoas não negras, elas precisam compreender, elas precisam entender que sim, existe uma interseccionalidade, que sim, nós precisamos falar sobre racismo, que não é mimimi. Vocês só falam que é mimimi porque não dói em vocês. Foi o último país a abolir a escravatura no mundo, Foi o último país no mundo a fazer isso. E foi ontem, também não faz 500 anos, né? Não, são 4 gerações minhas, sei lá. Você falou de geração, a OCDE, ela fala que o jovem que nasce pobre hoje ele precisa de 9 gerações. Então, hoje, a Lúcia tá aqui, ela contando a história, ela quebrou a regra. Não é que a gente aqui é contra as regras, mas de acordo com a OCDE, se você nasce pobre hoje no Brasil, você precisa de 9 gerações. É muita coisa. Muita coisa. Entendeu, pessoal? As pessoas perguntam, pô, Thiago, fica lá em Ubatuba, vai curtir a vida, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tenho um filho que ele estuda no colégio, maravilhoso. E eu falo para ele, como é que ele consegue ter a percepção que a vida que ele tem é muito interessante? Nós temos problemas de suicídios na juventude hoje, na escola. Nas escolas mais caras de São Paulo. Né? Esse é um assunto delicado, enfim. Os psicólogos falam pra gente não trazer publicidade, tudo bem. Mas, assim, as pessoas hoje têm mais acesso, têm mais internet. Eu brinco na minha palestra, eu falo assim, nos anos 80 a gente escutava a música, era hack play, né? Aí a música tá tocando. Hoje você vai lá no Spotify, você tem acesso, né? Você fala, caramba, eu tenho mais acesso, mais informação. E a gente continua cometendo os mesmos problemas, né, Jamile? Exato, porque enquanto a sociedade não mudar, as coisas vão continuar. Não adianta você querer que seja diferente se você continuar reproduzindo o mesmo. Perfeito. Total. E aí a gente falando sobre filhos, sobre preconceito, sobre medos. A Lúcia já trouxe aqui, enfim, num bate-papo aqui, que ela tem filhos. Eu queria entender um pouquinho mais quem são, né? Como que foi para você conciliar tudo isso? Carreira, filho, maternidade. E qual que é a sua preocupação, né? Esse também é um ponto. Hoje a gente tem as preocupações dos nossos filhos com as próximas gerações, né? Então, eu queria ouvir de você, entender um pouquinho de você, essa parte. Eu tenho 2 filhas, uma tem 24 anos, a outra tem 20. Então, a Amanda já se formou em administração no INSPER e a Júlia está no 3º ano de medicina. São 2 meninas, posso falar que eu sou mãe, sou suspeita, mas elas são maravilhosas. Mas a minha história, eu acho que a mulher, ela tem esse momento de decidir, né? Quando ela vai ter filho, se ela quer continuar o mercado de trabalho, se ela vai parar. Eu não julgo, eu acho que são escolhas, e cada escolha é muito legal de se fazer. Eu tenho uma amiga que optou totalmente pelos seus 4 filhos, uma mulher muito resolvida. Todo mundo tem seus problemas, tem os seus, você olha para trás, tem coisas que você corrigiria. Mas falando da minha escolha, eu escolhi a carreira. Eu escolhi fazer as 2 coisas, né? Não escolhi a carreira, escolhi fazer as 2 coisas. Não é fácil esse balanço, mas é possível. Então, o que eu costumo dizer é possível você conciliar e estar presente com as suas filhas. Eu tive momentos de muitas viagens, acho que a Júlia a mais nova, foi a mais penalizada, porque quando ela nasceu... Aliás, a minha promoção para liderança, Raimundo Peixoto, gratidão,
Foi comunicada pelo Raimundo na época, numa celebração de Dia das Mães que eu estava na escola. Que Ai, lindo! que coisa linda. Foi muito legal isso, porque... Raimundão, queremos você aqui, hein, cara. Foi muito legal, porque ele me ligava, eu não atendia, né? E eu estava lá na celebração do Dia das Mães. E quando eu pude atendê-lo, eu falei, olha, eu estava nessa celebração do Dia das Mães, você me desculpa. Ele, não tem que se desculpar, você fez a escolha certa. Ai, coisa A prioridade é essa. Fantástico. E ali, ó, aproveitando, eu queria te comunicar que você foi promovida. Então, foi muito legal. Ele provavelmente não se lembra disso. Mas foi marcante. Mas para mim foi muito marcante. Então eu escolhi fazer esse balanço. Quando eu olho para trás, eu faria algumas correções de rota. Eu não mudaria minha escolha, eu continuaria sendo as duas coisas. Mas eu faria algumas correções. Porque a gente aprende, né? Também, a gente aprende com erros. E aí, assim, até em conversa, as meninas já estão com 24 e com 20, então elas já falam. Nossa, eu conheci era tudo pequeno. Exato. Já estão super mulheres, né? Então elas comentam aquilo que eu fiz. Não errado ou certo, mas aquilo que eu poderia ter feito melhor. Eu acho que é bom esse diálogo franco, porque Muito você importante. consegue resolver ou pedir perdão por coisas que você não fez, ou posicionar. É uma conversa muito, muito franca que eu tive com as minhas duas filhas. E elas vão fazer as escolhas delas. Então, a partir daquilo que elas viram em mim, elas vão fazer as escolhas delas. Então, eu não costumo, como eu disse, não costumo julgar, são escolhas, e eu admiro muito tanto mães que optam por abandonar a carreira para a maternidade, como o contrário. Agora, quem decide, como eu, pelas duas coisas, tem que entender que o tempo de qualidade com os filhos faz muita diferença. Fantástico. E é esse tempo de qualidade, não é quantidade, mas Qualidade. tá ali. É muito tempo, muita conversa à mesa, então a gente nunca desprezou conversa à mesa, jantar, almoço. Tá ali, as refeições na mesa, e é onde saíam todas as histórias. Se você perguntar para minhas filhas, elas vão confirmar isso categoricamente. Qual era o momento do update? De você contar o que aconteceu, o que não aconteceu. Era o momento da comida, de sentar, de jantar ou de almoçar quando dava. Então... Tá ali em plenitude, né? Exato. Não, minha mãe, eu sou muito dessa da minha mãe, só que ela era empresária. E um dia ela foi pro nosso pediatra e falou, ai, doutor Luiz, eu tô tão preocupada, eu não dou atenção pros meus filhos, meu pai já tinha falecido. Aí ele falou assim, Janina, você dá um tempo de qualidade pros seus filhos, né? E aí a gente sempre lembra, a gente nem lembra que minha mãe trabalhava tanto, a gente fala, não, mas estava no... Então ela fazia questão de tomar café e almoçar conosco, sempre. Então, ela sempre estava naquele momento, e a importância Fantástico. dela entender e atualizar a nossa agenda também, saber o que a gente Sim. estava fazendo. As então, memórias parabéns. afetivas, né? Que a gente Memórias vai construindo. afetivas, nossas são as melhores. E aí, continuando então aqui, a gente quer saber de você, ao jovem, a jovem, as pessoas que estão iniciando na carreira tech. Que orientação e dica que você deixa para essa galera? Hoje ainda é uma proporção muito pequena de mulheres, né, no mercado de Sim. tecnologia. Estou falando tanto na parte de desenvolvimento de sistemas, ou na parte de vendas, enfim, né? Tem muitos homens, principalmente o pessoal de dev, né? Ciências da computação. Exatamente. É um curso majoritariamente homens, são poucas mulheres, né, Lu? O que você pode deixar de orientação? Eu assim? acho que primeiro, assim, eu queria até reforçar que hoje as empresas estão abrindo programas muito legais para inserção dessas mulheres e que essas empresas continuem fazendo, então, SAP, Microsoft, O Google também tem um trabalho. Amazon, Sim. essas empresas todas têm, continuem, ampliem, porque Essas isso empresas dá... acabam virando referências para as outras empresas. É. Fazer programas como esse. Então, acho que isso é muito legal para as empresas, porque tem esse lado das empresas que permitem essa inserção, e isso é muito positivo. Porque no final do dia, se as empresas não derem esse espaço, não vai adiantar. Então, assim, eu acho que hoje o conselho que eu dou, talvez não só para as mulheres, mas para o jovem, não tem como, né? Eu fugi um pouco de um certo clichê aqui, né? Mas o inglês é super importante, gente. Não só as corporações americanas, as multinacionais, as startups de software, mas mesmo as nacionais,
já buscam essa questão do idioma, então busquem estudar. E hoje você tem perfis no Instagram, escolas online, que tem custo mais acessível. Aplicativos no celular. Aplicativos, tem Filmes, muita coisa. TED. Tem muita coisa para você Consumir, né? Se dedicar. Consumir e ir lá e dar as caras para poder aprender. A universidade ainda é também... Então, buscar uma formação que faça sentido. Tecnologia é um ramo que se tornou também bastante amplo. Você tem os desenvolvedores, você tem a turma de ciência de dados, você tem a turma que vai para vendas. E são coisas bem diferentes. Então, identifica ali a tua paixão em tecnologia. Estuda. E tecnologia, assim como muitas profissões, é uma profissão que você... Como a tecnologia muda todos os dias, você vai estar sempre se reciclando. Então, aquilo que você vai aprender na faculdade hoje, você vai ter que se reciclar ali em pouco tempo as tecnologias. Uma hora consolida, uma hora separa, uma hora junta. Constante aprendizado. Uma hora é cloud, uma hora... É muita coisa que surge e a gente tem que estar se preparando. Então... O que eles chamam de long life learning, é isso? É um conceito que esse jovem precisa, e eu diria para se conectar com pessoas. Network. Hoje em dia você tem o LinkedIn, né? Bom, eu sei que muitos não vão ter essa atitude, mas quando quando alguém me pede uma ajuda ali no LinkedIn, me manda uma mensagem, eu vou sempre fazer algo por aquela pessoa. Eu vou sempre dar uma ajuda, uma conversa, quer conversar, quer... Então, assim, usa as redes sociais, se conecta com pessoas. Enquanto eu entrevistava pessoas para posições, tinha pessoas... teve uma menina que ela estava concorrendo a uma vaga dentro da empresa que eu estava, e ela falou, não, eu vou buscar... Quero saber quem são as mulheres que estão nessa empresa. E ela foi pesquisar as referências e falar assim, o que eu preciso para entrar nessa empresa? Eu quero entrar ali. É isso. E ali, gente, eu vou dedicar todo o tempo, e eu sei que outros profissionais fazem isso, para falar, que assim, na entrevista, vão te perguntar isso, vão fazer tal coisa, essa vai ser a dinâmica. Então, networking, buscar, se ter um LinkedIn. LinkedIn, gente, mais de 90% da seleção das empresas é feito pelo LinkedIn. 90%? A seleção, não é a escolha. Perfeito, uma seleção. Aquele momento, aquela seleção natural, quer dizer, você não passa naquela peneira, perfeito, né? Como é que você vai... Então, a seleção é feita ali, então você precisa ter ali um LinkedIn, tem muita coisa no Google para como é que é um LinkedIn bem escrito. E tem um programa da Periferia para Faria Lima que também tem mentoria de LinkedIn, né, meninas? Muito bom. E olha, tem também um curso que vocês falaram, tem a Mais Um Code, que ela é feita por 2 meninos da periferia que eu conheço, o Tauan e o Diego. Seria legal você trocar uma ideia com eles. Eles oferecem cursos de tecnologia para galera de graça para a galera da periferia. Um abraço aí para o Diegão e e o Tauan. E Tauan, tamo junto, vamos falar. Mais um code. Pessoal, a gente tá chegando ao final. Gostaram do papo? Opa, incrível. Foi maneiro, né? Podemos continuar? Nos batidores. Tá bom. Lúcia, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final, principalmente para os jovens, enfim. Né? A gente conversou muita coisa aqui, voou, né? Aqui, essa manhã. Você quer deixar uma mensagem para eles, final, assim? Fala o que você quiser. Super quero. Primeiro quero agradecer, Jamile, Thaís, Thiago, pela oportunidade. Incrível a história de vocês duas. Precisamos tomar um café, porque eu quero... Tenho muita coisa para aprender com vocês. Bora. Mas para esse jovem sonhem, corram atrás, se esforcem. Busquem conhecimento, capacitação, a capacitação formal e a informal. Leiam livros, conectem com pessoas, acreditem, é possível. Não deixa, assim, tem coisas que a gente às vezes fala, pode ser clichê, mas não deixa que ninguém te limite, te diga que você não vai conseguir ou que você não vai fazer. Esteja atento a pessoas que vão te dizer, às vezes, coisas que não são muito
legais para ouvir, retém o que é bom daquilo, né? Às vezes você vai ouvir uma palavra dura, às vezes nem a intenção daquela pessoa de entregar aquela palavra dura para você, mas o que esse cara falou que me serve aqui? O Luciano Santos, ele fala muito disso. O feedback até torto, ele é bom. Sempre tem alguma coisa para você tirar. Exato. Faz a peneira, né? Então, retém o que é bom. Minha mãe usa muito esse termo. Retém o que é bom. E acredita, porque dá. Mas, assim, eu desconheço uma forma de vencer sem trabalhar duro, com dedicação, com esforço, com ética, preservando seus valores e princípios. E isso permeou minha carreira inteira. Eu não troco meus princípios e já perdi oportunidades por isso. E tudo bem, porque ouça a mamãe de vocês em muitas coisas, que eu acho que lembrar as falas, né, da nossa mãe faz muito sentido. E vá à luta, querido, porque a gente não vem de um lugar de abundância, a gente vem de um lugar de escassez, mas é possível mudar isso. Fantástico, hein, pessoal? Estou muito feliz. Queria agradecer demais a Lúcia, a Isita, a Jamile. Obrigada. Episódio maravilhoso. Foi demais. Quem ainda não assistiu o episódio do Zé Elias, o Zé Elias, ele vestiu a camisa do Corinthians com 16 anos de idade, começou a treinar aos 12, chegou à seleção brasileira, jogou com o Ronaldo Fenômeno, tá aqui no card, vai lá, assiste. O Zé tem uma história fantástica. Zé, obrigado por tudo que você está fazendo por esse projeto. Pessoal, tô colhidinho aqui porque tá um frio danado aqui em São Paulo. Meu Deus do céu. Quer deixar suas redes sociais aí pra galera te seguir? Quero. LinkedIn, Thaís Nascimento. Thaís Nascimento no LinkedIn. Jamile Barreto no LinkedIn e @barreto.jamile no Instagram. Lu, quer deixar aí suas redes aí pra galera? Claro, vamos embora. No LinkedIn eu tô como Lúcia Bulhões. Eu sempre fui conhecida como Lúcia Bulhões no mercado. Hoje eu sou Lúcia Bulhões Romero. No Instagram eu já coloquei Lúcia Bulhões Romero, @Lúcia Bulhões Romero. Estou lá, eu posto muita coisa, não sei, muita coisa, quer dizer, eu posto bem pouco comparado às pessoas que postam. Falei até para minha filha, preciso aprender com o Thiago. Tô aprendendo também. Tô aprendendo. Mas é isso aí, LinkedIn, se conectem comigo no Instagram, no LinkedIn, tô lá. Pessoal, eu sou o Thiago Lima, também o Tilipa. Vai lá no meu Instagram, Tilipa_82, com TH. Se você quer ser patrocinador desse projeto, manda um e-mail para mim, Thiago@da-periferia para Faria Lima. A Lúcia é vice-presidente do projeto, a Jamile também está envolvida no projeto, a Thaís. Queria agradecer a galera aqui do Pod 7 Studio, tamo junto. Animal. Obrigada. Foi muito legal. Bora curtir a nossa página no LinkedIn, no Instagram. Tamo junto, fique com Deus. Bora quebrar a regra da periferia para Faria Lima. Bora. Tamo junto. Bora. Beijão. Bora. Tchau, tchau. Valeu, turma.